Olá pessoal, essa aqui é a introdução de uma série de vídeos que a gente vai ver de como utilizar o JavaScript no browser, no nosso navegador. A gente trabalhou até agora utilizando diretamente lá no Node.js, né, utilizando na linha de comando. Mas uma coisa que vocês precisam saber é que tudo que vocês fizeram lá até agora vocês conseguem trazer aqui para o browser. Então vocês conseguem aqui através do console, apertando F12 do teclado de vocês, aqui vocês conseguem executar o JavaScript. Então, console.log, por exemplo, console.log, oi, aqui vocês conseguem ver o oi, tá? Não é exatamente um shell, mas tudo que está no código de vocês, aliás, a maioria das coisas, tá? Depende muito de qual que é o recurso que vocês estão utilizando e em qual versão do JavaScript esse recurso foi implementado. Às vezes o browser aqui, como a gente já falou, ele não implementa a última versão do recurso que você está querendo utilizar. Então, às vezes, alguns recursos vocês vão ver que não está implementado ainda pelo browser. Isso é importante vocês saberem. Então, a gente vai trabalhar mais para frente com transpilers que a ideia do transpiler é transformar um código JavaScript de uma versão mais nova para uma versão mais antiga que o navegador possa entender esse código. Bom, a gente vai ver isso mais para frente, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é um framework JavaScript, tá? Esse framework se chama Vanilla, e é ele que a gente vai trabalhar a partir dessa aula, tá? Essa aqui é a página do framework, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Ele está sendo utilizado por bastante empresas de grande peso. Talvez vocês possam não ter escutado falar muito do Vanilla, mas às vezes as pessoas escutam falar mais de jQuery, né? Aposto que quem já trabalhou com web já deve ter trabalhado mais, já deve ter ouvido falar mais de jQuery do que do Vanilla em si. Aqui vocês podem fazer o download, aqui vocês vão colocar qual a funcionalidade que vocês querem. Aqui embaixo ele vai dar o tamanho da biblioteca. Reparem que é bem pequenininha, tá? Ó, 25 bytes. Aqui vocês vão colocar todos os recursos que vocês querem e ele vai dizer ali embaixo qual que é o tamanho que ficou a biblioteca. Ó, 25 bytes, independente da quantidade aqui, ó, de recursos que eu coloco, tá? E aqui vocês vão fazer um download da biblioteca. Reparem que ele fez o download aqui e vocês vão abrir isso daqui, ó. Abrindo esse arquivo aqui, vocês vão ver que não tem nada. Esse aqui é o framework Vanilla.js, tá? Parece piada, né? Mas é uma piada mesmo. Esse site aqui, ele é um site que a partir desse site aqui começaram a falar mais do Vanilla.js, que é o JavaScript puro, executado sem nenhum framework, sem nenhuma adição de nenhum JavaScript dentro da página de vocês. É o próprio JavaScript que está implementado no browser. Muitos frameworks como esses aqui que vocês estão vendo, ó, Dojo, Prototype, Next, principalmente jQuery, tá? Que é um dos mais utilizados entre esses daqui, foram surgindo. Então vocês têm aqui, ó, uma comparação entre o Vanilla, aqui vocês têm diversas comparações, e esses outros frameworks aqui, bibliotecas, né? Esses aqui estão mais, o jQuery, por exemplo, está mais para biblioteca do que para framework. Uma comparação entre o Vanilla, que é o JavaScript puro, purão mesmo, sem adição de nenhuma outra biblioteca, diretamente o JavaScript dentro da página, interpretação direta do browser, em comparação com esses outros. Então aqui vocês conseguem ver qual que é a comparação de velocidade, quantas operações por segundo você consegue fazer utilizando Vanilla e esses outros frameworks ou bibliotecas, tá? Aqui você tem uma recuperação de elementos por data tag. Então vocês têm aqui a quantidade de operações por segundo. Vocês vejam que a diferença é bem grotesca, né? A ideia principal dessa página aqui é realmente uma piada. Ela é uma página de piada em que ele mostra que às vezes esses frameworks, essas bibliotecas que vocês estão vendo aqui, não fazem nada demais, que vocês não, nada assim tão relevante que
possa justificar o uso dessas bibliotecas aqui em detrimento ao Vanilla.js, que é o JavaScript puro. Então aqui, ó, por exemplo, document get element by tag name, vocês podem utilizar isso daqui utilizando Vanilla, mas tem gente que prefere isso aqui do jQuery ou isso daqui do Next.js. Então você não está fazendo nada demais, você diminuiu a quantidade de código, mas ele faz exatamente a mesma coisa e muito mais rápido utilizando Vanilla. E daí fica a pergunta, vale a pena utilizar essas bibliotecas? Vale a pena utilizar esses frameworks? Tá? Então aqui tem alguns códigos, por exemplo, do Vanilla, jQuery. O jQuery aqui você tem que adicionar um JavaScript adicional, por exemplo, para fazer um fade out. O fade out ele vai desaparecendo aos poucos, o elemento vai desaparecendo aos poucos. É uma animação. E aqui ele mostra que você consegue também fazer em uma linha a mesma coisa que o jQuery faz, né? Mas é lógico que é uma piada, né? Que ele pegou aqui um código de umas 4 linhas, 5 linhas e transformou em uma para mostrar que você consegue fazer em 3 linhas aqui o que o jQuery faz em 4 aqui, né? Em 4 linhas. Mas a ideia dessa página é justamente isso, fazer vocês pensarem, vale a pena utilizar uma biblioteca, vale a pena utilizar um framework ou vale a pena utilizar o JavaScript puro? Porque isso também leva em consideração, vocês também têm que levar em consideração o que vocês querem fazer. É uma coisa muito importante em termos de quantidade de trabalho, é uma página muito grande, tem muitas coisas que vocês vão fazer. Utilizar essas bibliotecas aqui vai trazer muito tempo de desenvolvimento, vai trazer muita economia de tempo de desenvolvimento, vai melhorar o desenvolvimento. Então são coisas que vocês têm que ler, que vocês têm que levar em consideração antes de escolher ou não a utilização dessas bibliotecas. Existem alguns frameworks CSS, como por exemplo o Bootstrap, que ele é dependente aqui, ó, se vocês forem ver, ó, Bootstrap é muito utilizado, né? Um framework CSS, ele tem vários, para quem nunca trabalhou, vocês tem vários aqui tipos de componentes que vocês podem utilizar. Ele já vem com componentes prontos, são componentes bem estilizados, bacanas de se utilizar. E sem precisar muita dor de cabeça, você não precisa ficar lá detalhando muito o estilo para você chegar nisso daqui. É só chegar, colocar esse componente, colocar a classe dele lá e chegar e utilizar. É isso, aqui é o Bootstrap, tá? Mas ele traz algumas dependências aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, a partir aqui do Bootstrap CDN mesmo, vocês vejam que ele tem dependência, ó, jQuery é a primeira dependência dele, tá? Isso que fez com que o jQuery fosse tão utilizado hoje, pelo menos na minha opinião, é essa dependência que o Bootstrap traz do jQuery. O Bootstrap foram um dos frameworks de CSS que alavancaram o jQuery, fizeram com que ele fosse muito utilizado. A gente vai trabalhar um pouquinho com o Bootstrap depois, tá? Não é a ideia a gente focar nele, até porque ele tem uma documentação extensa aqui, muito bacana. É só vocês praticamente copiar e colar os códigos que estão aqui, vocês vão ter esses layouts bem bacanas aqui que ele oferece, tá? Mas a ideia não é focar num framework aqui que nem o Bootstrap, CSS. Isso aqui eu acredito que, tendo a base de CSS que vocês têm, vocês conseguem fazer as coisas meio que automaticamente, só utilizando os exemplos que vocês vejam, que vocês estão vendo aqui. Mas a ideia dessa sessão é trabalhar com JavaScript. Então a gente vai focar no JavaScript puro dentro da nossa página, para depois a gente partir para a utilização de algum outro framework, tá? É importante salientar aqui também que vocês vejam aqui que ele não está fazendo comparação com o React, não está fazendo comparação com o Vue, com o Angular. A comparação aqui que ele está fazendo são com bibliotecas de manipulação de objetos de elementos DOM, que a gente chama, tá? Elementos DOM que vocês estão vendo aqui, ó, DOM é qualquer tipo de elemento que vocês encontram aqui na página. São elementos DOM, elementos aqui da página de vocês. Então esses frameworks aqui, eles fazem praticamente tudo que
eles fazem, vocês conseguem utilizar, fazer o Vanilla. Só que às vezes eles fazem de uma maneira mais fácil, né? E daí quitar o peso de às vezes utilizar essas bibliotecas, que vocês acabam fazendo algo muito pesado sem precisar. Se utilizasse Vanilla JS, vocês iam conseguir fazer a mesma coisa, de um modo de uma velocidade maior aqui no browser. Mas tudo bem. A ideia é a gente trabalhar primeiramente com esse código puro e depois a gente vai partir para as bibliotecas, tá?